Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindas a mais um áudio desse dia 29 de julho de 2020, 17ª semana do Tempo Comum. Quer dizer, sejam bem-vindos, né? Foi bem-vindas. Então, você está aqui no canal da Liturgia da Palavra, a qual eu mantenho. Se não me engano, já vai fazer mais de 2 anos, já em agosto. Já tem tempo, né? Eu tenho o canal há mais tempo, o canal aqui do YouTube. Eu publicava vídeos de shows às quais eu ia. Então eu tinha vídeos do Almir Sater, eu tinha vídeos de cantor sertanejo, de shows que eu ia e postava. Então eu só aproveitei o canal e mudei. Lógico que se você for procurar os vídeos, você não vai mais encontrar os vídeos dos shows, né? Não tem mais isso. Mas tem mais de par de ano que eu estou fazendo da liturgia da palavra, porque eu verifiquei que aqui no YouTube mesmo não tem esse tipo de material. Por outro lado, eu queria fazer um podcast, só áudio, né? Eu não queria mostrar meu rosto, eu não tenho jeito para vlogger, youtuber, essas coisas. Primeiro porque precisa ter um espaço, eu não tenho espaço, às vezes estou gravando no quarto, às vezes estou gravando em outro lugar, às vezes estou gravando, geralmente estou gravando em outro cômodo da casa. Tem interferência de motoqueiro, tem interferência de telefone, tem interferência de um monte de coisa. Aí eu tenho que ficar pausando, né? Então eu também não tenho tempo para ficar editando. Estou contando isso porque em agosto eu sei que o canal faz aninhos, digamos assim. Eu não comemoro aniversário, o meu particular, né? Até eu vou ter que dar um pitaco. Passei vergonha, contra testemunho total. A vergonha ali é para mim mesma, né? Passei vergonha. Então, eu não comemoro o aniversário, mas eu sou uma pessoa que tenta ser educada mesmo no Facebook. Mas eu andei percebendo que a educação via internet é uma coisa assim, um pouco diferente. Às vezes, ser omisso é mais educado do que de repente você chamar atenção dando um post de agradecimento, que foi o que aconteceu. Todo ano eu sempre coloco, obrigada pessoas pelas felicitações de aniversário. Eu sempre coloco um post geral e assim, o que eu posso fazer é curtir quem me dá feliz aniversário, porque as pessoas não são obrigadas a saber a filosofia de vida que eu levo, né? O que aconteceu? 3 pessoas me deram felicitações. Curti, beleza. O que eu fiz? Fiz o post, como sempre fiz, obrigada pelas felicitações de aniversário, de forma educada. Resultado, choveu gente me dando feliz aniversário atrasado, porque foi 3 dias depois, né? E eu não tava para clima de aniversário. Aí que tá o problema. O clima eu nunca tive. Até passei um aniversário super em paz, super tranquilo. Mas é que aí eu soube de uma notícia muito triste, assim, e eu não tava mesmo para clima, para alegria, né? Ai, pra que foi fazer aquilo? Tive que dar um tempo, depois passei 2 dias sem entrar no Facebook, porque realmente eu não entro. Aí dei umas curtidas a quem me deu felicitações e tal. Aí eu aprendi. Vida real é vida real. Agora, vida social, rede social é outra. Então, ano que vem é só curtir. No máximo, obrigado no próprio post da pessoa e acabou. Né? Cada coisa que a gente passa, né? Isso evita alguns problemas, né? Por falar já que eu adentrei na questão aqui, né? Hoje é quinta-feira, dia 29 de julho, próximo já do final do mês. Eu sempre acompanho alguns canais meio de teoria da conspiração. E tem um que eu sempre comentava aqui, quer dizer, sempre não, eventualmente comentava. Esse eu dei o nome mesmo. É Jesus é Santo. Aí eles fizeram um post dizendo que não vão fazer mais post nenhum. Na realidade, eu penso que os administradores da página tiveram o discernimento mesmo. Acho que o Espírito Santo veio e apitou no ouvidinho deles que não é legal ficar realmente passando determinados assuntos, mesmo que sejam verdade, mesmo que sejam coisas que os homens estão fazendo, porque sabemos que os homens são maus, né? Eu sou ruim, tenho coração ruim, miserável, né? Todos nós temos a ruindade no nosso coração devido ao pecado original também. Temos também o potencial de ser Caim matando Abel, né? A gente sempre tem esse potencial também.
Mas existem pessoas ou grupos de pessoas que interferem na vida de vários povos. Nós bem sabemos. Algumas determinações, por que querem aprovar o aborto. Esse é o que está rolando assim, é que nós sabemos. Corrupção, né, que esses escândalos de corrupção, pessoas investigadas pelo GAECO, pelo CGU, pelo MP, Ministério Público, etc, etc, etc. Pedofilia, Rede Internacional de Pedofilia, isso é maldade exposta a olho nu, que a gente vê no noticiário todo dia. Mas existem outras coisas, políticas internacionais, políticas tanto nacionais, quando falo nacionais é de países, não precisa ser necessariamente Brasil, mas outras potências, que na surdina fazem coisas, implementam coisas estranhas na vacina, nos alimentos transgênicos, que nada sabemos a respeito, porque está tudo na surdina, e que realmente isso é mais do que maldade, né? Isso aí já é aí sim é atentar contra a vida. Então, além das coisas que nós vemos todo dia, que passa pela mídia, tanto independente ou adependente da política nacional aí do país que vivemos, ou né, qualquer país que nós vive bem assim. Além disso, nós bem sabemos, há a fumaça de coisas piores acontecendo. Né? Isso não precisa falar. Contudo, é preciso ter o discernimento de que sempre houveram pessoas que mataram outras, oprimiram outras, né, outras pessoas, os poderosos oprimindo os pobrezinhos, isso desde o Antigo Testamento, para não dizer para lá do faraó do Egito, desde o tempo das cavernas, né? Então, mas quem é o soberano? É o Deus Todo-Poderoso, né? Por outro lado, por isso que eu sempre falo, às vezes eu falo nas situações aqui, indico uns vídeos, falo de temas super complicados, a marca da besta, que de fato estão querendo implementar mesmo, dessa vez ninguém tem saída. A marca da besta pode ser desde um chip implantado, como pode ser o seu cartão de crédito e débito, como também pode ser o sistema financeiro, né? Implementa tudo assim numa coisa homogênea para todo mundo. Pode ser até o sistema internet via smartphone, reconhecimento facial, que nos deixa dependente de um cara, quer dizer, de um sistema que faz reconhecimento facial desde o Facebook até a entrada de um estádio de futebol, até a entrada do banco e prova de vida e prova disso, daquilo, daquele outro, como também pode estar nas vacinas. Só que também não adianta eu ficar falando essas coisas para vocês, atribular o coraçãozinho, né, de todos nós, como eu já fiquei atribulada alguns anos atrás, e eu tive que pôr na minha cabeça que não é uma informação realmente legal. Por outro lado, às vezes eu tenho que falar. Aí vem aquela coisa, eu não sei se eu estou servindo para o capeta ou se eu estou realmente servindo a serviço dos filhos de Deus, né? É uma faca de dois gumes muito perigosa. O que você faz com a informação, né, depois. Então, esse canal Jesus é Santo diz que vai parar. Não vai mais postar nada. Porque, olha, é assim, eu já acompanho um outro que eu já citei, se você quiser se atribular um pouquinho, é o Israeli News. Até o rapaz lá, o senhorzinho lá, ele tá bem atribulado mesmo. Porque uma hora fala que vai cair meteoro. Aí diz que sai um cometa, né? Pois é. Mas o meteoro tá previsto aí. Tá rolando um papo de meteoro aí que pode cair, não pode cair. Já passaram um monte aí do lado da gente. Porque pela distância de não sei quantos quilômetros, que seja 200 mil quilômetros, é perto para a Terra. Qualquer desviozinho que der no meteoro, ele cai aqui na Terra, né? E assim vai, tá? Então, só avisando vocês. Eles postaram há 2 dias atrás que não vão mais fazer postagem. E era um dos canais sérios, assim. Mas eu já percebi que eles são cristãos, né? Eles são evangélicos, protestantes. Então, a linha deles é essa mesmo, dos fins dos tempos, escatológico e tal. Enfim. Bom, era isso que eu queria falar para vocês, né? Um meia-culpa e também uma atualização aí do que tá acontecendo na internet. Então, esse canal era um dos canais que eu seguia, quer dizer, seguia assim, como quem segue um cometinha, olhando a rebarba lá para ver o que acontece, né? Mas esse eu quis falar porque eles eram um canal que realmente tá pegando pesado, que discutia sobre as vacinas,
discutia sobre sistema financeiro, novos vírus que estão sendo desenvolvidos, né? Então, por outro lado, assim, a maldade do homem não tem limites. Então, se a pessoa quiser fazer qualquer coisa, ele vai fazer, mas a gente precisa estar firme na nossa fé. É realmente como fez Dom Henrique Soares, morrer focado em Cristo, preparar o espírito e a alma, porque o corpo vai. Mas Jesus mesmo fala, não tema quem vai tirar a vida do seu corpo, tema aqueles que querem tirar a vida da sua alma, ou seja, arrancar a tua alma e te levar para o inferno. E isso, para tempos atuais, é algo extremamente necessário para a nossa meditação. Às vezes a gente fica preso ainda no medo de morrer. Eu não vou mentir, eu tenho um baita medo de morrer. Esses tempos eu tive um susto aqui, a culpa foi minha mesmo, eu que provoquei. Mas foi um susto imenso. Eu achei que eu estava morrendo, né? Mas não deu nada, graças a Deus. Ai, só deu uma dor. É que foi uma dor tão diferente que eu nunca tinha sentido aquela dor. Aí eu pensei que ia morrer. Aí depois veio uma notícia meio estranha, mas eu senti empatia. Eu entendi, assim, eu me uni à dor dessa pessoa. Parece que o Nego do Borel, parece papo besta, né? Mas o Nego do Borel, aquele cantor lá de funk, ele sofreu um acidente de moto e quebrou um dos tornozelos. Eu vou dizer, né? Quebrar um dos tornozelos depois, olha, mesmo com parafuso, sem parafuso, aquilo dói depois pra caramba. E acho que ele tava com uma moto muito potente, o troço caiu em cima dele, né? E ele achou que ia morrer. Gente, é horrível. Dor no tornozelo, no pé, é um negócio horroroso. Até um nervo que você desloca é uma dor horrorosa, porque você não consegue pôr o pé no chão, né? Então, coisas a se pensar. Então a gente ainda está preso muito e não quer pensar na morte. A gente vive meio que desvairadamente, católico, não católico, pagão, crendo em Jesus ou não, sabe? É difícil. É por isso que eu falo, independente se você é cristão, esperando o fim do mundo e a segunda vinda de Jesus, e um católico que faz adoração a Jesus esperando a vinda do Senhor Jesus, né? Teologicamente estamos separados e cada um vive a sua vida de fé. Mesmo assim, a gente não pensa na morte. E deveria. Porque isso que Jesus fala é extremamente sério. Não tema aquele que vai tirar a vida do teu corpo, mas tema aquele que vai tirar a vida da tua alma e te jogar no inferno. Você já parou para pensar? As coisas e situações e pessoas mesmo, que podem tirar do nosso caminho, que é Jesus, a verdade, o caminho e a vida? Toda hora, a todo momento tem alguém para tirar a gente do caminho. A gente é pessoas e acontecimentos. Às vezes você liga a TV ou liga o rádio e fica ouvindo bobeira. Eu mesmo, às vezes, eu me perco no YouTube. É tanto vídeo. Eu queria mesmo ver isso sobre, por exemplo, fermentação natural. Pô, chega lá, clique. Fica vendo como fazer fermento e vê o fermento crescer. E quando que vai fazer pão, né, dona Maria Helena? Não sai pão. Mas eu tenho que dar uma dica sobre fermentação natural. Mesmo que você não faça pão, faz aqueles bolinhos de frigideira, sabe aquelas coisinhas? Bolinho de frigideira, você nunca fez bolinho de frigideira? Uma parte farinha, uma parte fubá, uma parte açúcar e coloca lá um líquido, pode ser água mesmo. Fermento tal, e um ovinho, faz lá, né? O fermento, você pode, no caso, em vez de ser químico, você coloca o fermento natural, ele vai ativar teu intestino, né? Então, por isso que eu gosto de fermentação natural. Primeiro para ver o fermento crescer, né? Porque é aquela coisa viva, né? Tá lá proliferando. Mas pão mesmo não sai. Não, eu não tenho paciência para pão. Pão é 2 dias, né? Tem a massa, não sai pão. Entende? Então, mas a gente se perde em outras coisas dentro da internet. De qualquer coisa. Às vezes é para ver uma coisinha de nada, quando eu vi, o negócio rodou 180 graus. Foi totalmente ponto caminho. Então, isso pode acontecer na sua vida também, tá? Bem, o pitaco ficou longo, né? O que eu posso dizer? Vamos para a liturgia da palavra, né? Não vamos ficar aqui também de blá blá blá. Então, os informes que eu tinha que dar, já os dei.
Muito bem. Então, para esse dia 29, a primeira. Ah, não, desculpa. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vocês podem ter reparado que o meu humor mudou um pouquinho, né? Que graças a Deus, eu mesmo não estava aguentando mais essa vida de mau humor. Mas olha, gente, às vezes a gente toma umas decisões de oração aí. É muito. Só o fato de tomar a decisão de rezar para um grupo de pessoas ou uma situação do passado, olha, eu vou dizer que é como é libertador, né? Então, em vez da gente ficar vendo essas coisas escatológicas e se atribulando, é melhor pegar uma coisa do passado que ficou mal resolvida pra gente mesmo, no meu caso, ficou mal resolvida. Não sei se para os outros, mas no meu caso ficou mal resolvido. E aí, por conta disso, eu coloquei tudo em oração. Olha, tá uma benção. Dá para respirar aliviado. É uma coisa bem interessante. O santo de hoje, eu não falei. A Santa Marta, tá? A Marta, a irmã de Maria, de Betânia. Por conta disso, a cor litúrgica, se eu falei verde, eu errei. É cor branca, tá? Não lembro agora, porque são 16 minutos de áudio. Então, cor litúrgica branca, nesse dia 29 de julho, 17ª semana do tempo comum, Santa Marta. A primeira leitura, primeiro a João, capítulo 4, versículos de 7 a 16. Caríssimos, amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus e todo aquele que ama nasceu de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não chegou a conhecer Deus, pois Deus é amor. Foi assim que o amor de Deus se manifestou entre nós. Deus enviou seu Filho único ao mundo para que tenhamos vida por meio dele. Nisto consiste o amor. Não fomos nós que amamos a Deus, mas foi ele que nos amou e enviou seu Filho como vítima de reparação pelos nossos pecados. Caríssimos, se Deus nos amou assim, nós também devemos amar-nos uns aos outros. Ninguém jamais viu a Deus. Se nos amamos uns aos outros, Deus permanece conosco e seu amor é plenamente realizado entre nós. A prova de que permanecemos com Ele e Ele conosco é que Ele nos deu o seu Espírito. Nós vimos e damos testemunho que o Pai enviou o seu Filho como Salvador do mundo. Todo aquele que proclama que Jesus é Filho de Deus, Deus permanece com Ele e Ele com Deus. E nós conhecemos o amor que Deus tem para conosco e acreditamos nele. Deus é amor. Quem permanece no amor permanece com Deus e Deus permanece com ele. Palavra do Senhor. O salmo responsorial de hoje é o 33 com o refrão: Provai e vede quão suave é o Senhor. Bendirei o Senhor Deus em todo o tempo, o seu louvor estará sempre em minha boca. Minha alma se gloria no Senhor, que ouçam os humildes e se alegrem. Provai e vede quão suave é o Senhor. Comigo engrandecei ao Senhor Deus, exaltemos todos juntos o seu nome. Todas as vezes que o busquei, ele me ouviu e de todos os temores me livrou. Provai e vede quão suave é o Senhor. Contemplai a sua face e alegrai-vos, e vosso rosto não se cubra de vergonha. Este infeliz gritou a Deus, foi ouvido, e o Senhor o libertou de toda angústia. Provai e vede quão suave é o Senhor. O anjo do Senhor vem acampar ao redor dos que o temem e os salva. Provai e vede quão suave é o Senhor. Feliz o homem que tem nele o seu refúgio. Provai e vede quão suave é o Senhor. Respeitai o Senhor Deus, seus santos todos, porque nada faltará aos que o temem. Os ricos empobrecem e passam fome, mas aos que buscam o Senhor não falta nada. Provai e vede quão suave é o Senhor. O evangelho de hoje está em João 11, versículos 19 a 27. Naquele tempo, muitos judeus tinham vindo à casa de Marta e Maria para os consolar por causa da morte do irmão Lázaro. Quando Marta soube que Jesus tinha chegado, foi ao encontro dele. Maria ficou sentada em casa. Então Marta disse a Jesus: Senhor, se estivesse estado aqui, meu irmão não teria morrido. Mas mesmo assim eu sei que o que pedires a Deus, ele te concederá. Respondeu-lhe Jesus: Teu irmão ressuscitará. Disse Marta: Eu sei que ele ressuscitará na ressurreição no último dia. Então Jesus disse: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, mesmo que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá jamais. Crês nisto? Respondeu ela: Sim, Senhor, eu creio firmemente que tu és o Messias, o Filho de Deus, que devia vir ao mundo. Palavra da salvação. Existe uma segunda opção de evangelho que eu vou ler aqui. Lucas 10, versículos 38 a 42. Naquele tempo, Jesus entrou num povoado e certa mulher de nome Marta recebeu em sua casa. Sua irmã, chamada Maria, sentou-se aos pés do Senhor e escutava sua palavra. Marta, porém, estava ocupada com muitos afazeres. Ela aproximou-se e disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe sozinha com todo o serviço?
Pede que ela me venha ajudar. O Senhor, porém, lhe respondeu: Marta, Marta, tu te preocupas e andas agitada por muitas coisas, porém uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte e esta não lhe será tirada. Palavra da salvação. Antes de encerrar a liturgia da palavra, que eu não vou falar sobre Santa Elizabeth da Trindade, porque não deu tempo e eu vou fazer uma observação que me surgiu agora, a respeito dos dois evangelhos que lemos aqui. Se você não... assim, o padre, que é o presidente da missa, né, que preside, não é presidente, se falar que presidente fica estranho, preside a missa, ele pode escolher um desses evangelhos. É a mesma Marta. Mas aqui, sabe, Marta, ela lembra um pouco a situação de São Tomé. A gente tem, não sei se você tem, mas eu sempre tive um preconceito com relação a Marta. Ah, porque assim, eu ficava muito naquela do Evangelho de Lucas, né? Marta é aquela que só se preocupa em trabalhar. Então ela é uma pessoa mundana, né? É a mesma coisa São Tomé, que eu sempre falei, graças a Deus, eu acho que a moção do Espírito é potente, né? A visão que temos de Tomé, de São Tomé, mudou bastante. Inclusive os padres, à medida que vai passando os anos, têm tido uma outra visão sobre São Tomé e buscado a biografia dele, né? Inclusive o padre Paulo Ricardo colocou no período, já passou, né, o dia de São Tomé, mas até o padre Paulo Ricardo descobriu, fuçou lá uns documentos antigos lá dos colonizadores espanhóis e portugueses, né, que passaram aqui nas Américas, que algumas tribos indígenas ouviram falar de uma pessoa com poderes extraordinários e que implementou a cruz nessas regiões. E isso não é ensinado na rede pública de história. Você teria que descobrir lendo os relatos desses exploradores espanhóis e portugueses que fizeram as viagens aí. Tem vários, Van Hagen, não é português, esse é outro, é outra etnia, é europeu, mas não lembro se é alemão. Van Hagen, tem Cabeça de Vaca, tem vários, né? Então você teria que dar uma lida nas fontes históricas e o contato que eles tiveram com os índios, né? Mas qualquer coisa corre lá no site do Padre Paulo Ricardo e faz a busca, tá? Você vai encontrar esse detalhe. Seria bom se ele fizesse um curso de São Tomé, né? Muito bom. Ele fez um de Santo Antônio de Pádua, eu já fiquei contente. Muito bem. Mas vamos voltar aqui. Então, no caso de Marta, eu sempre tive esse preconceito. Ah, é aquela mulher que só pensa em limpar a casa. Sabe aquelas pessoas que... Porque assim, eu sou meio colérica, mas eu vivo com a cabeça nas nuvens. Eu vivo meditando. Tô fazendo alguma coisa, tô meditando, ruminando alguma coisa que eu li da palavra, ou pensando naquilo que o padre falou, da homilia, e assim vai. Pregações, e vai. Agora tem gente que fica muito no material. Ah, eu preciso limpar a casa, eu preciso cuidar do jardim, eu preciso fazer compras, eu preciso trabalhar no seu trabalho profissional. Entende? Tem gente que se dedica 120% no trabalho profissional e esquece de ir para a missa, esquece de fazer adoração, esquece de tudo isso. E quer que as outras pessoas fiquem como Marta. Ah, pô, senhor, chama a Maria para me ajudar aqui, para que eu possa adiantar o serviço. Mas, em João, Marta de Betânia, a irmã de Lázaro, ela é colocada sobre uma outra forma. Porque assim, a Maria, irmã dela, que está aos pés do Senhor quietinha ouvindo a palavra e que o Senhor elogia dizendo: Marta, Marta, Maria que escolheu a melhor parte. Você se perde nas coisas. Mas em João, a pessoa que fala sobre eu creio na ressurreição no último dia, né? Ou seja, dá testemunho da boa nova de Jesus, é Marta e não Maria. Maria sai correndo. Na verdade, Maria de Betânia, não confundir as Marias, mas a Maria de Betânia, ela entra muda e sai calada nos dois evangelhos, se você ler. Ela não fala nada, ela só vai aos pés do mestre. Vai dizer que é ela mesma, né? Porque no primeiro ela está ouvindo o mestre nos pés dele. E depois ela corre, quando Jesus a chama,
né, quando ela tá lá de luto e tudo, ela corre e fica aos pés do Senhor. E todo mundo corre atrás achando que ela ia ser jogada do despenhadeiro, qualquer coisa assim. Contudo, Marta tem voz ativa. Mesmo parecendo essa pessoa meio fútil no Evangelho de Lucas, ela tem um papel extremamente ativo, crendo e afirmando, mesmo que doesse no coração dela a partida de Lázaro, ela estava tentando se autoconsolar, falando também para Jesus: não, eu creio na ressurreição dos mortos no último dia. Ou seja, o último dia quando? Na segunda vinda de Jesus, né? No dia do juízo, que ela não sabia quando que ia ser, né? Apenas só comentou: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, nada disso teria acontecido. Mas não tem problema. Eu acredito que Lázaro vai ressuscitar no último dia junto com todos nós. Mesmo falando na dor. Ela estava tentando ouvir a própria voz e tentar se autoconsolar. Eu sei que isso, para ela, acho que estava difícil. Mas ela estava tentando, ela se esforçou para isso. Só quem passou pela perda de alguém sabe que é difícil, por mais que a gente creia em Cristo, que é de igreja, independente se é cristão ou católico, dói muito. E quando a gente vê o caixão descendo, o caixão sendo colocado lá na lateral, ou cremado, olha, não tem o que console a gente. Para nós parece que acabou ali a vida daquela pessoa, que tudo morreu, que não vou ver mais ela. Fica aquela desesperança agoniante. Não tem esse termo, mas eu tô só dando uma de... Tô inventando uma palavra. Não é? É uma coisa agoniada e que permanece por muito tempo. Então, se você não souber trabalhar, aquilo fica te pegando toda hora, toda a vida, por décadas às vezes. Às vezes você já morreu, se enterrou junto com o morto ou com a morta, né? Entende? Então, e ela estava tentando dizer para Jesus: não, tá tudo bem, não tá bem, mas, né? No fundo, Jesus sabia que não estava bem. E depois, se você vê o desdobramento da continuação do livro do Evangelho de João, Jesus mesmo chora também, né? Só que ele fica comovido porque todo mundo vai cobrar. Ah, Senhor, se o Senhor tivesse aqui, se o Senhor tivesse aqui, ele não teria morrido, e assim, assim, assim. Mas aí ele chora e depois fala: abre aqui o túmulo, não é? Se você continuar no Evangelho, você vai ver a comoção que foi para Jesus perder o amigo. Jesus não é insensível, nunca foi. Mas aqui eu estou vendo também essa atitude de Marta, como que os evangelistas veem ela. E como é que nós vemos a Santa Marta e como que nós devemos de fato vê-la, né? Como uma pessoa de fé, uma pessoa que falou a verdade e não ficou passiva como Maria. Por mais que Maria ouvisse, ela estava imersa na dor. Não conseguia externar em palavras, mesmo assim, está doendo, Senhor Jesus, né? Vou falar abertamente, né? Ah, Senhor Jesus, ele morrido de morte morrida e acabou, né? E não é assim, né? Jesus está dizendo sempre que não. E o que Jesus ainda fala? Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim terá vida eterna. Quem não crê não terá. Isso reafirma que Marta, por acreditar, por mais que fosse doloroso, que fosse só no racional no primeiro momento, já era o primeiro passo, né? Ela acreditava, né, naquele momento que Jesus é o Senhor e que todos ressuscitarão no último dia. Então que tenhamos essa fé também de Santa Marta. Eu coloquei ela ao lado de São Tomé, mas ela tem esse potencial. Maria Madalena, que foi, a gente lembrou dela esses dias, foi acho que sábado, não, foi sábado passado? Deixa eu ver quando é que foi. Não, foi... Ai, ai, ai. Foi dia 22, quarta-feira. Na semana passada, não foi sábado. Sábado foi São Cristóvão, São Tiago. Então, na quarta passada, né, 8 dias atrás, o potencial de Maria Madalena, esse amor, cadê o corpo morto do meu Senhor? A pessoa que segue Jesus até na mansão dos mortos, né? Tá procurando o Senhor Jesus, a que busca, a que tem amor, a que chega e fala: Senhor, onde colocou o corpo do meu Senhor? Esse amor extremado. Ela não ficou prostrada como os discípulos, ela foi atrás e teve um encontro com Jesus. Jesus a encontrou, chorando, né? E ela também, antes disso, tinha ficado na cruz.
Então são as atitudes nossas, né? Como que a gente está fazendo essa caminhada? Que santo que reflete um pouco a nossa caminhada? Por que que você é devoto de tal santo? Por que que eu sou devota de alguns santos e não de outros que todo mundo gosta tanto e devota bastante? Por exemplo, eu tenho admiração por Santa Teresinha, mas eu não sou devota dela. Eu gosto muito da história de vida dela, né? Entre Santa Teresinha e Santa Faustina, eu me identifico muito mais com Santa Faustina, isso que eu não sou devota de Santa Faustina, mas eu amo muito o diário dela, porque todas as dúvidas e tribulações no emocional e psicológico de Santa Faustina refletem uma parte da minha caminhada até aqui. Mas, mas jamais ainda cheguei aos pés, né? Não tá difícil. Então, por que que a gente tem uma empatia, uma comunhão maior com um santo e não com o outro? Né? E de repente também olhando para alguns apóstolos e discípulos mais próximos, principalmente mulheres, né? Você que é mulher, com quem que você se identifica? Com Maria Madalena? Com Santa Marta? Com quem? Ou às vezes você está numa fase de Nossa Senhora das Dores, perdeu um filho. Hum? Tem outras santas que perderam filhos, decapitados em nome de Cristo. Entende? Então, assim, a gente também tem que mudar essa visão sobre os santos, não ficar pedindo coisas. Tem gente que tem desculpa falar, entre aspas, adoração por alguns santos, né? Mas só fica pedindo, não sai daquilo. Tem que sair um pouco daquilo. O santo estava aqui, terra a terra, em algum momento, corpo tangível, entendeu? Em algum momento ele teve dor de barriga, dor de cabeça, ele se apaixonou, não apaixonou, deu tentação, não deu tentação, não dormiu, ficou com insônia, teve doenças que todos nós já tivemos, morreu de alguma doença mais grave. E como morreu, né? Teve uma vida santa? Como que foi essa vida santa? Será que eu consigo? Será que não consigo? Em breve, mês que vem, dia de Santo Agostinho, Santa Mônica, quer dizer, Santa Mônica primeiro e depois Santo Agostinho, entendeu? Tem alguns santos que parece que a mão de Deus foi tão forte que tava lá a marca de Deus, né? Pá, esse santo é meu, né? Santo Antônio de Pádua, tem alguns santos assim que São Francisco de Assis, São Padre Pio. São pessoas de outro mundo, falar a verdade, se for parar para pensar. Porque desde criança ou desde jovem já tinha essa motivação, essa moção do Espírito Santo na caminhada em Cristo. Sempre foram envolvidos, né? Agora, às vezes a gente é tipo um santo mais, puxa, eu tive minha conversão recente, então tem Santa Edith Stein. Eu chamo assim porque Santa Benedita da Cruz, talvez você não conheça, mas eu tenho que começar a falar. Santa Benedita da Cruz, que foi Edith Stein. Ela teve dupla vida. Ela passou por um processo de água para vinho. Ela teve todos os momentos teoricamente felizes de uma mulher super empoderada na década de 30, em pleno século 20. Mas ela não estava feliz, né? E ela judia, ela poderia, é do povo escolhido, mas mesmo assim ela preferiu ser do povo perseguido. Os cristãos católicos. Criou um problemaço dentro da própria família, com a mãe e tudo, que ficou, diz que o coração partidíssimo. Imagina, né? Renegar uma filha, ser uma filha renegada. Ou então, São Cardeal John Newman, também protestante, que se converteu. Esses são processos de transição muito grandes e que trazem muito sofrimento para o santo. Padecimento e sofrimento, né? Então, vá ler a biografia de Cardeal Newman para você ver como foi difícil transpor. O Cristo era o mesmo, mas ele viu que o Cristo ele sentia mais vivo dentro da Igreja Católica, a ponto dele ser colocado como cardeal. Não foi qualquer um. Talvez lá para frente seja chamado doutor da Igreja, porque ele tem vários escritos super importantes e interessantes, que eu não vou aqui me ater, mas eu sempre vou citar ele, né? Porque já que tem quem faça, que é o Sociedade Newman Brasil.
tá? Então já vai lá, se inscreve no canal do Instagram e dá um apoio lá no YouTube, beleza? Faz lá uma parceria com eles, porque é um santo super, 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 hiper para você que fez uma conversão assim digna de uma transposição épica. Já viu? É, viu? Você que teve uma conversão que não tá achando que, ai, ninguém dá bola pra minha conversão, tô aqui, né, querendo dar um testemunho. Então, eu vou dizer pra você, meu caro amigo, minha cara amiga, você Jesus teve um encontro pessoal contigo, ninguém tá dando bola, todo mundo ficou bravo com você, deu as costas, né? Pois é, você fez uma conversão épica. Na verdade, assim, não é pra deixar você muito envaidecido, tá? Mas é pra dar uma dignidade aí pro teu processo de conversão. É épico, né? Pelo modo do cardeal Newman. Outro é Santo Agostinho mesmo, né? Doutor da igreja. Todo mundo lê alguma obra do Santo Agostinho, mas ele teve uma outra vida desregrada, lá nas bases da prostituição e tal. E Santa Mônica, ai, vou rezar para esse meu filho rebelde, né? Vai saber a história. Ó, às vezes a gente não quer se colocar como Jesus e a relação com a nossa mãe como Nossa Senhora, mas a relação de amor de Santa Mônica por Agostinho foi tanta, que ela pediu a conversão dele, que de fato aconteceu. Esse, ó, não tem como desvincular Santo Agostinho de todo um trabalho orante, de jejum, de penitência, de clamor, de lágrimas, de pedido lá diante do Senhor Jesus, da ação da Santa Mônica. Entende? Então, tem gente que se identifica por conta disso. Eu conheço também algumas histórias, poucas, mas existem. E é ótimo quando você encontra uma situação que já é do passado, que se reflete na sua, porque dá dignidade para a sua nova vida. Porque eu vou falar, quando a gente se converte para Jesus, a gente não é compreendido. E a gente tem que estar preparado, tem que estar fortalecido na fé, pedir a graça do Senhor, porque qualquer coisinha nos irrita. Aí o que curou foi curado, mas às vezes surgem umas outras enfermidades, entende? Umas coisas meio que abala a gente e que no final a gente acaba mostrando um outro lado que não, aí salienta-se uma coisa que não deveria, né? Não sei se você passa por isso, entendeu? Mas e aí, gostou da conversão épica? Então, às vezes tem gente que é assim, mesmo atualmente falando. É uma conversão épica, né? Porém, o herói nessa história não é você. O merecedor da graça do título épico não é você. Você foi chamado por algo maior, que na realidade é o nosso Senhor Jesus Cristo, sob a ação do Espírito Santo, ou com a intercessão de Nossa Senhora, ou de algum santo, que às vezes você foi consagrado por um grande santo, e o santo foi lá, pescou você de jeito e vem cá, filho rebelde. Onde já se viu um trem desse, né? E aí aconteceu a tua conversão. Outra conversão épica é quem? Saulo para Paulo. Mais épica que isso não conheço, né? Eu, vou falar a verdade, eu gosto muito de São Paulo. Entre São Pedro e São Paulo, eu tenho um amor muito grande pela história de São Paulo, né? Mas eu respeito São Pedro, até porque a transformação de Simão para Pedro e de Pedro para São Pedro foi grande também. Muito merecedor, mas tudo pela graça de Deus, né? Pela ação do Senhor Jesus, porque assim Deus o quis. Esse sim dá para dizer com toda a vontade, assim Deus o quis. É a vontade de Deus, tá bom? Gente, então aqui eu fecho, né, com um novo olhar sobre Santa Marta. Não pare nesse olhar da Marta que retruca para Jesus: Senhor, eu tenho tanta coisa para fazer aqui para lhe receber, e a Maria fica aí aos teus pés. Ah, embevecida, né? Mas a gente tem que ver Marta tentando dizer para si mesma e para o Senhor: não, eu acredito na ressurreição dos mortos, tá doendo aqui, né? Enfim, ela tá tentando entender a boa nova de Jesus, certo? Isso é legal, isso é o bacana dentro da santidade de Marta, nesse caminho. É legal. Desculpa, né? Esse jeito que eu falo. Mas é para te motivar a te colocar um novo olhar sobre essa santa. Não ficar com a santa que só trabalha e fica nas coisas fúteis da vida. Não. Até penso que no meio dos afazeres dela, ela ficava meditando a respeito do reino de Deus. Entende? Ela estava ruminando.
E aí vem a dúvida. A gente está saindo como Marta de Betânia, a gente está meditando o reino dos céus todo dia como Marta de Betânia, a ponto de, nem que seja de forma racional e de boca mesmo, falar que eu acredito na ressurreição, mesmo na dor, ou a gente está como Maria, prostrada. Uma hora está lá embevecida com as palavras de Cristo, mas outra hora não consegue suportar a perda do irmão, né, que morreu. Não fala nada. E aí? E agora? Maria, no caso, é um mistério, Maria de Betânia. Será que ela também acredita na ressurreição dos mortos? Apesar que Jesus viu algo, né, em Maria. Maria tem seu potencial também. Porque o que ele defende na hora lá em Lucas? No Evangelho de Lucas. Maria escolheu a melhor parte. Ou ficaram ouvindo o mestre, até porque o mestre ia ser retirado da terra, né? Não ia ficar muito tempo entre eles. Na verdade, Maria de Betânia estava fazendo adoração, né? Não é? Ela estava fazendo adoração a Jesus vivo, bem vivo, na frente dela. Mas só adorar também não, né? Adorar é importante, mas você tem que reafirmar, nós temos que reafirmar toda a vida. Jesus é a ressurreição, o caminho e a vida. O Senhor é a verdade, o caminho e a vida. Ele é a ressurreição e a vida. É Ele que vai me levar. Eu não posso, eu tenho que adorá-lo, mas já com o pé do pensamento lá, eu vou viver com Ele. Avançar. E eu acredito que Marta deu uma avançada. Ela não fazia muita adoração, né, a Jesus vivo, mas ela já estava com o pé já junto com Lázaro. Ai, me chamem de mente doentia, né, gente? Mas assim, ficou a reflexão do dia, tá bom? Gente, uma ótima quinta-feira a todos. É bom a gente estar ruminando, Lectio Divina, estudo da palavra, escolha um método para você, tá? Para você fazer o estudo. Eu, particularmente, já falei, eu dou testemunho do material da Bíblia no meu dia a dia. É simples, tem um direcionamento bacana também. Se você não conhece, não tenha preconceito, né? Porque da Renovação Carismática ou é da Canção Nova, do Monsenhor Jonas Abib, tira um pouco esse preconceito, leia para você saber. Tem a leitura orante, no caso, tem um material aqui da Arquidiocese de Curitiba, de Dom Peruso, também muito simples, mas que tem um direcionamento interessante, né? Apesar de simples, não significa que não tenha valor, ao contrário, tem um valor enorme, porque ele nos faz nos colocar como estivéssemos do lado desses personagens da Bíblia. Então, quando eu falo de repente de Maria e de Marta, realmente, agora que me veio, né? Maria de Betânia fazia adoração ao Senhor Jesus. É lógico que eu via. Mas às vezes eu não sei se a semente crescia dentro dela, mas ela fazia adoração. Só que Marta chegou ativamente falando: Senhor, se o Senhor estivesse aqui, esse mal não teria acontecido com Lázaro. Mas não se preocupe. É meio que dizendo isso: não se preocupe, não estou te culpando por isso. Eu sei que o Senhor tem outras coisas para fazer. Eu acredito que. Eu sei que o Senhor vinha tal, mas assim, tá, tudo bem. Eu acredito na ressurreição dos mortos. Eu creio. Pronto. Marta não queria também se dispor com Jesus. Ela estava ferida, mas ela também não queria passar uma imagem de mal educada, dizendo: puxa, o senhor não veio, e agora? Só que todo mundo meio que foi cobrando dele, porque parece que acho que as pessoas sabiam que ele ia visitar, né, o Lázaro, a família de Lázaro e as irmãs, e ele se demorou. E a gente, se você retrocede na leitura de João, ele faz de propósito. E ele fala para os apóstolos: não, eu vou esperar porque algo importante vai acontecer lá. Lázaro que me aguarde. Só que chega lá, ele é cobrado. E aí ele sente que, puxa, realmente poderia ter vindo antes. E ele chora. Jesus não é insensível, entende? Então existe todas essas reações de Jesus. Mas eu vejo Marta como uma pessoa de muita fé. Né? Uma pessoa que não pode ser colocada como uma pessoa que só faz trabalhos inúteis, materiais. Então que a gente saia desse preconceito e a gente veja nos santos um reflexo da nossa caminhada. Mesmo que nossa caminhada seja meio capenga, né? Que o começo tenha sido épico, mas às vezes a finalização é bem capenga. E quando vê, enfiou o pé naquele furo que leva pro inferno. Sabe como? Às vezes acontece. Então que isso não aconteça com você, conosco, né? Com as pessoas que a gente ama, que a gente gosta, então, vamos falar assim. E as pessoas que a gente não gosta. Que isso não aconteça, porque dá uma dor no coração de Deus, né? Ver essas pessoas que não se convertem a Ele. E já falei. Você tem inimizade? Tem gente querendo o seu mal, fazendo coisa, colocando o seu nome na boquinha do sapo?
Esquece esse lance da boquinha do sapo, não fique impressionado com isso. Mas reze, clame mesmo para o Senhor Jesus. Faça uma adoração pelos seus inimigos e por você, certo? Por mais que você fale, eu perdoei. Não, mas coloque. Assim, na dúvida, você perdoou, né? Mas na tua cabeça. Mas na intenção do teu coração, às vezes você não quer saber muito o que está rolando nas intenções do coração, né? Então, mas você aproveita e coloque todas essas pessoas. Fala assim, tá doendo muito. Essas pessoas ainda me ferem a memória delas. Coloque todas elas no coração de Jesus, no santo coração dele, no imaculado coração de Maria, numa adoração, não importa. Faça isso, você vai ver que vai ser algo muito importante e tudo que eles fizeram lá ou ainda fazem aí, por aí não tem mais o menor sentido, não tem poder sobre você, sobre ninguém, tá? Paz e bem.